Você sabia que o mês de maio é dedicado a combater o abuso sexual de crianças e adolescentes? E olha, vocês sabem, né? Nos últimos meses, todos os dias praticamente, infelizmente, a gente traz aqui casos de menores que sofrem esse tipo de abuso. No Amazonas, só esse ano já foram registrados quase 200 casos. É muita coisa. Para tentar mudar essa realidade, uma operação nacional reforçou a rede de proteção a crianças e adolescentes. São crianças e adolescentes que tiveram a inocência arrancada. Que eu lembro de novo foi quando eu estava com uns 10 anos. Quando ele começou a passar a mão, assim, ele tirou minha bermuda e começou a fazer as coisas. De acordo com um levantamento da polícia, muitos abusadores de menores se aproximam das vítimas pelas redes sociais. Eles se aproveitam da condição de vulnerabilidade de famílias de baixa renda para explorarem sexualmente as crianças e os adolescentes. Ela entra em salas de bate-papo de jogos, de aplicativos de conversa, os abusadores, os violentadores sexuais e as pessoas mal intencionadas, elas se utilizam da internet, né, do anonimato, né, para que elas se passem, por vezes, por adolescentes, né, se utilizem das vulnerabilidades daquela criança, daquele adolescente, das carências, e acaba que elas tentam estreitar esse laço com as crianças de modo a se aproximar e aí cometer crimes sexuais, sejam ele ali virtual, seja para marcar um encontro. Daí a importância do monitoramento em relação ao que as crianças fazem na internet. Aquela criança, aquele adolescente está se utilizando do telefone de maneira sem limite, ilimitada, né? Sem nenhum monitoramento, sem nenhuma vigilância, sem nenhum acompanhamento, está tendo acesso a conteúdos inadequados. Então, é importante essa vigilância, é importante acompanhamento, é importante conhecer a pessoa, a criança ou adolescente que está sob a sua responsabilidade. A criança não pode ficar sem esse devido acompanhamento. Em Manaus, em março deste ano, um idoso foi preso na Zona Leste por abusar e explorar sexualmente uma menina de 15 anos. O criminoso chegou a oferecer salsichas e uma espécie de abrigo improvisado dentro de um banheiro insalubre, em troca de favores sexuais. Em Apuí, a polícia prendeu um professor investigado por estupro de vulnerável contra alunas. As investigações apontam que o suspeito tocava nas partes íntimas das estudantes, era invasivo e fotografava as vítimas durante as aulas. Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que em 2023 foram registrados 702 casos de estupro contra menores. Em 2024, foram 1.085 registros, um aumento de mais de 35%. Até o momento, em 2025, já são 197 ocorrências. Na maioria dos casos, de acordo com a pesquisa, os crimes são cometidos por pessoas que fazem parte do convívio familiar das crianças. 90% dos abusos sexuais se dão dentro do seio familiar, dentro de casa. É importante que as pessoas, os familiares da criança, fiscalizem uns aos outros. Não confie em ninguém, não coloque pessoas estranhas na sua casa. Nunca ache que porque é parente aquela pessoa não pode ser um abusador, porque pode ser sim um abusador em potencial. Pelos números, é um padrão que acontece aqui no estado. Então, a maioria dos casos de abusos sexuais se dão dentro da casa por familiares que prevalecem da relação de confiança para fazer o mal a uma criança. O trabalho da polícia é tentar impedir o abuso sexual antes que ele aconteça. Para combater esse tipo de crime, a Secretaria Nacional de Segurança Pública deflagrou em todo o país a Operação Caminhos Seguros. Além de prender os pedófilos, o objetivo é orientar os pais e responsáveis sobre formas de prevenção. De janeiro a abril deste ano, somente no Amazonas, mais de 100 pessoas foram presas por envolvimento em crimes sexuais contra menores de idade. A Caminhos Seguros é uma operação de âmbito nacional, é uma operação que ela é simbólica, ela marca
essa luta de combate à exploração sexual, ao abuso sexual infantil. E aqui no Amazonas nós estamos trabalhando sistematicamente capital e interior. Interior, mesmo com toda a dificuldade logística, mas com efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar, bombeiros. Todos os órgãos do Estado estão imbuídos nesse único propósito, que é fortalecer esse meio da operação para que a gente consiga apresentar resultados ainda maiores do que os que foram apresentados em 2024. O trabalho de prevenção e acolhimento também acontece com o apoio do Conselho Tutelar. Nesta unidade, na Zona Leste de Manaus, são 24 pontos, entre bairros e comunidades. As demandas chegam até o Conselho Tutelar de várias formas. Às vezes até uma criança que chegou com alguma suspeita no hospital, suspeita de abuso, então o hospital aciona o Conselho Tutelar e por vários outros meios, escolas, hospitais, maternidades, disque denúncia, a própria polícia mesmo aciona o Conselho Tutelar quando tem qualquer suspeita. No momento em que o Conselho Tutelar recebe essa denúncia, ele conduz essa criança, conduzimos também a família até a delegacia, onde é registrado o boletim de ocorrência. Posterior a esse acompanhamento, que é o acompanhamento de notícia de fato, quando nós recebemos a denúncia, posterior a isso, essa criança é acompanhada por uma rede da assistência básica, que é o CRAS. Existe uma equipe interdisciplinar que acompanha essas crianças vítimas de abuso ou de exploração sexual. A equipe do Conselho Tutelar resgatou uma criança abandonada no bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. O choro constante do bebê chamou a atenção dos vizinhos. Ele foi encontrado desnutrido e desidratado. O crime de abandono de incapaz põe em risco a segurança dessas crianças. E é importante conscientizarmos a população de que criança não pode ficar sozinha. Uma criança que fica dentro de casa sozinha, ela corre vários riscos. Pode acontecer também um abuso de um vizinho que já sabe da vulnerabilidade dessas crianças e se aproveita dessa vulnerabilidade para abusar dessas crianças. Então é importante, criança não pode ficar sozinha. No ano passado, a polícia atendeu 543 casos por abandono de incapaz no Amazonas. Os casos são alarmantes. De acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública, a cada 6 minutos um estupro acontece no país. E em mais de 80% dos casos, as vítimas são meninas. Estudos revelam um cenário alarmante. Apenas 7,5% dessas vítimas procuram as autoridades para denunciar. Ou seja, existe uma grande subnotificação de crimes sexuais no país. E a campanha Maio Laranja surgiu como referência à tragédia vivida pela pequena Araceli em 1973. Aos 8 anos de idade, ela foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta em Vitória, no Espírito Santo. A partir da morte dessa criança, houve toda uma mobilização para que a população tivesse consciência de que criança precisa ser protegida. Proteger a inocência das nossas crianças é um dever de todos. Além do 190, hoje existe o Disque 100, um serviço gratuito e acessível que permite denunciar violações de direitos humanos. A denúncia é o primeiro passo para mudar a realidade do abuso sexual contra menores. O Disque 100 ele é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Então, qualquer violência ou suspeita de violência, ela pode ser relatada por Disque 100 e o Disque 100 aciona quem está mais próximo dessa criança para ser o ponto de apoio. E agora nós vamos estar entregando nos próximos meses um centro integrado de atendimento à criança e adolescente vítima de violência, que é um local onde todos os órgãos vão estar no mesmo lugar. O atendimento vai ser integrado ali. Então, a criança vai chegar e vai passar por todo o atendimento no mesmo lugar e o melhor, vai ter que falar só uma vez daquela violência, relatar aquela violência e evitar repetição, sofrimento psicológico repetido. Vamos todo mundo entrar nessa rede contra esse crime tão brutal, tão perverso, incentivando a denúncia, incentivando a vítima a falar, para a gente acabar com esse ciclo da violência.